Chegamos à nossa segunda aula e eu quero dar os parabéns a você por você ter escolhido estar aqui e participar dessa imersão. Os 6 elementos da liberdade. Esse evento que tem a capacidade de te mostrar a metodologia que vai ajudar você a destravar a sua liberdade. E o que é liberdade para você? Às vezes a pessoa está focada, principalmente a mulher empresária, na venda de produtos ou de serviços, quando na verdade o que ela realmente deseja não é vender mais, é ter liberdade através da venda que ela faz. E quando ela tem noção disso, quando ela tem a certeza que é exatamente isso que ela busca, tudo fica mais claro. E é isso que eu quero que você consiga. Que a sua busca não seja pela venda tão somente dita, mas que seja pela liberdade que essa venda maior lhe trará. Se você está disposta a dar um novo rumo para a sua trajetória de carreira, de vida, de negócio, vem comigo porque essa aula vai estar incrível e ela foi preparada com muito carinho para você. Nesse momento eu quero dizer chega. Chega de contar moedas. Chega de ficar fazendo contas do pouco. Algumas mulheres me relatam, empresárias que são, que vendem muitas vezes o almoço para poder comprar a janta. E essa é uma realidade que não é muito agradável. Além de triste, chega a ser frustrante. E eu tenho certeza que, mesmo depois de tudo que nós passamos, muitas de nós, mulheres empresárias, empreendedoras, estão buscando algo além de vendas, mas a sabedoria para fazer o seu negócio realmente prosperar. Então a minha pergunta para você hoje é: você está ciente de que nessa nova fase de mundo, você é que precisa mudar? A mudança tem que ser de dentro para fora. E a partir do momento que essa mudança acontecer, os seus resultados com certeza virão. Então vamos lá? Presta atenção, vem comigo. É hora de viver uma realidade financeira plena, exatamente do jeito que você sonhou quando decidiu trabalhar para si mesma. É importante você saber que se em algum momento da sua vida você escolheu ser empresária, ser empreendedora, trabalhar para si mesma, possivelmente é porque dentro de você havia um interesse real, um interesse sincero de você proporcionar qualidade de vida melhor, não só para você, mas também para a sua família, para as pessoas que você ama. E sabendo disso, é a hora da gente saber, principalmente, que nós, mulheres, temos a realização pessoal muito além da simples questão financeira. Para uma mulher, pelo menos a grande pesquisa fala a respeito disso, mulheres gostariam de ser bem-sucedidas, de ter sucesso, para poderem proporcionar a seus filhos e às pessoas que elas amam uma qualidade de vida melhor. Se você concorda com isso, deixa aí nos comentários, porque eu vou adorar saber o que realmente te move e o que realmente te deixaria realizada. Você poder dar uma condição melhor de vida para os seus filhos, passear mais com eles, poder lhes dar ou comprar aquilo que eles desejam ou precisam. Na aula anterior, se você se lembra bem, se você não assistiu essa aula, eu vou dizer para você, não deixe de assistir. Se for o caso, até pare esse vídeo, eu não sei como é que vai ser aí para você, mas é mais importante que você entenda que toda a metodologia que eu estou passando para você, ela é um passo a passo que deve ser seguida à risca, etapa por etapa. Nós vimos uma frase do Dale Carnegie que fala da seguinte forma: sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar daquilo que você conseguiu.
A grande tristeza hoje para muitas empresárias é que elas nem conseguiram aquilo que elas gostariam, o que desejavam, e pior, elas não conseguem sequer ser felizes, de fato, com aquilo que elas conseguiram, com aquilo que elas têm. E não é um desprezo para as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas, mas é aquela sensação horrível de que você não conseguiu desfrutar do potencial que você sabe que tem. E às vezes você não está tendo a resposta daquilo que você investiu por uma falta de ajuste no seu GPS. E é isso que eu quero te ajudar a ter e a formar. Presta bem atenção nisso. Então, a partir dessa frase, nós entramos no jogo do básico, mostrando a metodologia passo a passo. Na aula anterior eu contei um pouco da minha história, de como eu saí, inclusive, da advocacia, como eu cheguei na advocacia, como eu saí da advocacia. Contei um pouco da minha história, da trajetória de vida, da minha experiência vivendo num bairro de posse, onde nós morávamos em barraca de lona. Contei um pouco sobre o meu primeiro investimento com a Elo Games, a sua opção de lazer, uma locadora de vídeos que foi ali o meu primeiro empreendimento de fato. Hoje eu trabalho com o digital, hoje eu trabalho com o desenvolvimento de empresárias, eu trabalho com o desenvolvimento de mulheres, ajudando essas mulheres a pouparem, a investir, ajudando essas mulheres a empreender. E fizemos isso de forma maestral desde 2020, quando foi o auge da pandemia no Brasil e no mundo. A bem da verdade, o que eu gostaria mesmo era ser uma atleta. Na verdade, eu queria ser professora de educação física. E eu estou falando de futebol por quê? Porque eu brinco até que se tivessem me conhecido antes de terem conhecido a Marta, que é a nossa craque da seleção brasileira, você possivelmente estaria me vendo nas redes sociais, mas não como uma desenvolvedora de empresárias, mas como atleta. Eu vejo um gramado como esse aqui e eu falo, meu Deus, como é bom você conseguir rolar uma bola. Mas vamos lá, vamos para o jogo do empreendedorismo feminino. O esporte foi a minha grande vida durante muito tempo, mas a advocacia foi o que me tirou de uma realidade muito pobre para uma realidade realmente transformadora. O estudo foi o que me trouxe da pobreza para a riqueza. O mais importante disso tudo é que depois que eu conheci a advocacia e trabalhei na advocacia como empregada de várias empresas e de escritório, o que eu posso te dizer é que não há nada mais satisfatório do que você conseguir trabalhar para si mesma e sobreviver muito bem por conta disso. Não existe satisfação maior do que você saber que você trabalha para si mesma e que você tem tempo para organizar a sua agenda. Você controla a sua liberdade de tempo, financeira e outras mais. Então, nessa trajetória, eu comecei fazendo palestras numa incubadora de empresas, um local próprio para desenvolvimento de ideias criativas. E o mais gostoso disso tudo é que nessa trajetória, mudando e fazendo uma transição de carreira, eu realmente consegui sucesso com todas as técnicas que eu estou mostrando para você nessa imersão. Nós vimos toda a evolução desde o início e, mais uma vez eu repito, o meu desejo é que você transforme a sua realidade de vida, que você não precise realmente ficar contando moedas. Essa história de empresárias chegarem até mim e revelarem que muitas vezes a funcionária dela ganha mais do que ela, porque o prolabore dela não é o suficiente para as despesas normais, isso me entristece muito, porque eu sei quanto você se esforça e eu sei o quanto você merece, porque se você investiu para ser empresária no Brasil, você de cara é corajosa ao extremo. E eu quero que você entenda que
Se tem negócios que prosperaram durante a pandemia, o seu negócio também pode prosperar. E é por isso que nós criamos esse evento, os 6 elementos da liberdade, porque nós estamos falando de uma metodologia capaz de tirar você do ponto A e levar você até o ponto B, num destrave total, que faz com que você consiga realizar aquilo que você ainda não está realizando. E se você escolheu trabalhar para si mesma, é porque você já está na frente de muitas outras pessoas. Então, mais do que justo que você tenha liberdade de tempo e liberdade financeira. Fora outras liberdades que a gente vai falar ao longo do tempo, talvez até em outro momento. O mais importante é que se você escolheu trabalhar para si mesma, é porque você gostaria de ter tempo de qualidade para você usar esse tempo como bem entender. Ir no cabeleireiro, ir na manicure, fazer uma academia, uma caminhada, o que quer que fosse. Você escolheu trabalhar para si mesma porque de alguma forma você gostaria de não depender de um empregador para você ter tempo de qualidade para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para os seus netos, esposo, esposa, quem quer que seja. O mais interessante e talvez o mais importante é que você escolheu trabalhar para si mesma para você também ter possibilidade de descansar. Existe uma frase antiga que fala que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Você concorda com essa frase? Talvez seja a hora da gente repensar no nosso comportamento e ver o que nós podemos fazer para mudar essa realidade e fazer essa frase funcionar para nós. O que não pode acontecer é os seus filhos crescerem, a sua vida passar e você não ter tempo para acompanhar esse progresso. Muitas das minhas alunas me revelaram, tristes, entristecidas, que perderam a melhor fase das próprias vidas e das vidas daquelas pessoas que amam. Por quê? Por ausência de liberdade de tempo. Quando você precisa defender os boletos, ganhar dinheiro a todo custo, você com certeza se esforça 3, 4 vezes mais. E enquanto você está se esforçando, enquanto você está trabalhando muito, exaustivamente, você não tem tempo para realizar aquilo que deveria. Então vamos lá? Presta atenção nisso. A pergunta para essa aula de hoje é exatamente essa. Quais são as preocupações que te consomem enquanto mulher e enquanto empreendedora? Que preocupações são essas que ficam atrapalhando a sua mente e tirando você do foco daquilo que realmente você precisa saber para progredir? E eu tenho uma coisa para te dizer que é muito séria. Tudo aquilo que você ainda não conquistou é por conta de coisas que você ainda não aprendeu. Vou repetir. Tudo aquilo que você ainda não tem, que você ainda não conquistou, é por conta de coisas que você ainda não sabe, de coisas que você ainda não aprendeu. Porque se você soubesse, você já estaria colocando em prática e já teria os resultados que procura. A questão é que hoje parece que nós estamos tentando nos equilibrar passando em cima de um arame farpado. É tanta coisa, é tanta preocupação que às vezes a empresária não tem tempo nem de se concentrar na criatividade que ela pode ter. E a questão toda é, se você já tivesse os resultados que você busca, você teria uma mente mais tranquila. E uma mente mais tranquila poderia te proporcionar novos e mais interessantes resultados. É um ciclo que você precisa começar a movimentar, de forma diferente de tudo que você já fez. Porque se tudo o que você já fez te trouxe para a realidade que você está hoje e essa realidade não te faz feliz, é o momento de fazer as mudanças que precisam. Então, vamos em busca
de novos e melhores resultados. E essa aula das 6 ferramentas, dos 6 elementos da liberdade, vai revelar para você uma nova fase. Uma fase que, dentro do básico, nós chamamos de terceira fase. A fase do terceiro elemento. E todas as minhas alunas do básico, e você vai ver aqui alguma delas, eu faço questão de mostrar as minhas alunas da primeira e da segunda turma do básico, alunas que colocaram em prática tudo que nós já vimos na aula 1, que vimos agora e veremos agora nessa aula 2, como também na aula 3 de amanhã, que você não pode perder. Essas alunas colocaram isso em prática e tiveram resultados. Deixa eu contar um pouquinho da história delas para vocês. Umas aqui, e aí você vai ver e vai conferir, passaram a atender mais de 70 pessoas por dia, depois de um único insight. Outras começaram a fazer uma nova forma de abordar seus clientes e de uma simples venda de boneca de pano, passaram a vender muito mais, não só bonecas, mas cursos, aumentando sua autoridade, seu posicionamento. Outras mudaram de negócio, pararam de vender bolos, pararam de vender pães e começaram a vender aquilo que realmente lhes daria ou lhe daria muito mais retorno financeiro, numa estratégia inteligente, usando sabedoria. E com essa mudança simples, de algo que ela já sabia fazer e dominava, apenas precisava daquele pequeno ajuste de rota, ela passou de um faturamento de 2.000 para 11.000 reais. Eu estou falando isso e você vai conferir isso comigo aqui na frente. Nessa aula de hoje, você vai entender mais 2 elementos do básico. 2 elementos capazes, inclusive, de fazer você alcançar resultados de fato. Agora eu preciso que você me responda a seguinte pergunta: o que mais faz você perder tempo e dinheiro? Vou repetir. O que mais faz você perder tempo e dinheiro? E essa pergunta é uma pergunta simples. E talvez você deva estar se perguntando assim: meu Deus, como é que eu respondo essa pergunta? Existe uma coisa que você faz e que pode, sim, tirar de você tempo e dinheiro. E a gente não para pensar nisso. Tem uma coisa que nós fazemos sempre e faz com que a gente queime dinheiro, jogue dinheiro fora. Jogue tempo e dinheiro precioso fora. E essa coisa está dentro desses 2 elementos que são responsáveis por nos ajudar e vai ajudar você a ter um direcionamento mais certeiro. É como se você, a partir desse momento, traçasse uma linha reta na direção correta. E através dessa linha reta, na direção correta, você pudesse ter certeza de que o lugar onde você vai chegar, demore o tempo que for, vai ser o lugar onde você deveria estar. O que mais acontece na nossa vida é que a gente toma decisões erradas e com isso a gente pega rotas diferentes, rotas indesejadas, rotas que não nos tiram a liberdade e principalmente os resultados. Então, hoje você vai aprender como fazer escolhas. E o detalhe, e o melhor de tudo, é como fazer escolhas do formato correto, da forma certa. E a pergunta principal é: quanto custa não realizar a escolha certa no momento certo? Quanto custa para você tomar uma decisão errada? Quanto custa para você fazer uma má compra? Quanto custa para você se associar com as pessoas indevidas? Quanto custa para você fazer uma transação que não te dá lucro? Quanto custa para você comprar e não conseguir vender o seu estoque? Quanto custa para você não saber captar novos clientes? Quanto custa para você não saber dialogar e muito menos persuadir esse cliente? Quanto custa para você
não realizar a escolha certa no momento certo. Uma única decisão correta pode determinar o sucesso do seu empreendimento. Uma única decisão correta pode fazer você se diferenciar da multidão. E o mais interessante é que nesse avançar da internet, poucas pessoas sabem disso que eu vou falar para você hoje. E isso está dentro do I do básico. E eu quero te dizer com todas as letras, como todo mundo está fazendo tudo igual, as redes sociais não estão valorizando mais do mesmo. Quem faz cópia de alguém não se destaca nas vendas online. Deu para entender? Você precisa acionar agora, a partir de hoje e dessa aula, a sua autenticidade. Quem é você? E como você mostra para o seu cliente o melhor de você? Escolha a porta certa, porque a porta certa vai te levar para o resultado que você merece. Agora, me responde outra coisa. Você já se viu completamente perdida, sabendo que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar? Bem, eu tenho a te dizer que nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, nós tivemos a maior experiência de comércio, de mercado, de economia do Brasil e do mundo. Quando surgiu os primeiros decretos municipais e estaduais, fechando portas de estabelecimentos locais, lojas e empreendedoras não podendo mais sair às ruas ou receber seus clientes em suas lojas, algo novo começou a surgir. Desesperadas, muitas empreendedoras que já não gostavam da internet precisaram se usufruir das redes sociais para tentar fazer venda. Na verdade, foi uma corrida desleal para pessoas com mais de 40 anos, principalmente, que tinham verdadeira aversão pela internet, mas que precisavam vender através das redes sociais. E conviver com isso causou um grande reboliço. Muitas das mulheres empreendedoras que eu atendi nesse período, nesse processo, sequer faziam vendas com o aplicativo mais fácil que ela tem em suas mãos, que está no seu celular todos os dias, que é o WhatsApp. Não saber usar o WhatsApp é o maior erro que uma mulher empreendedora pode cometer. E o mais interessante é que o WhatsApp não está só nas suas mãos, ele está nas mãos do seu cliente. Isso é o básico que você precisa aprender. Vamos aos 2 elementos de hoje? Vamos lá? Esses 2 outros elementos, dos 6 elementos da liberdade, estão relacionados com... Antes, deixa eu só te falar uma coisa. Se você não assistiu mesmo a aula 1, vai lá e assiste, porque sem entender o ponto 1, 2 da aula 1, você não vai entender o ponto 3 e o 4 dessa aula 2. Mas vamos que vamos, porque o que eu estou recomendando para você é que você não deixe de assistir e assista antes que essas aulas saiam do ar. Na aula 1 você viu o B e o A. O B, e nós vimos várias coisas de como você pode, inclusive, conseguir, depois de destravar o B, você consegue gravar vídeos, perde o medo do julgamento, o que os outros vão dizer e como você vai operar nas redes sociais, enfim. Você vai entender também como atrai e como atrair novos clientes. É importantíssimo que você se valha desse ensinamento e faça o exercício que eu pedi para você fazer lá. Na sequência, nós vimos o A do básico, e o A te mostra a capacidade e a possibilidade de você realizar ações difíceis sem considerar as barreiras existentes.
Inclusive, gravar vídeos do seu produto e serviço está lá dentro dessa lição. Hoje, nós vamos avançar um pouco mais. E a tarefa que eu te passo é, não se desconcentre. Mulheres que já estão aplicando os 2 primeiros passos dessa metodologia que eu estou passando para você, elas já estão tendo resultado. E o mais importante é que com o conteúdo de hoje, você vai avançar ainda mais. Então vamos para o S e o I dessa nossa aula de hoje. O S do básico está na sabedoria. A sabedoria, que é o elemento que todas nós, mulheres, somos de alguma forma acusadas de ter ou de não ter. E eu quero que você me diga se você é uma pessoa que se considera sábia ou não. E o mais interessante é como nós conseguimos trazer a sabedoria para a nossa vida e para os nossos negócios. Sabedoria é algo que todas nós deveríamos buscar e pegar o grande exemplo do maior homem da história a nível de prosperidade e de riqueza, que foi Salomão. Na possibilidade de pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. E o que eu quero dizer é que sabedoria é saber tomar a decisão certa no momento certo. Basicamente isso. É você saber lidar com as situações difíceis, é você saber se adaptar ao novo momento. Se a gente fosse pegar um arquétipo, e eu falo disso dentro do básico, nós teríamos que pegar o arquétipo do camaleão para entender que sabedoria é você saber se adaptar aos lugares e aos novos momentos e mercado. Quem conseguiu se adaptar rapidamente a todas as mudanças que o mundo teve, com toda certeza se destacou. Mudar rápido e da forma certa foi o que fez muitas pessoas saírem de um negócio que estava mais ou menos para prosperar na pandemia. E a pergunta é, quanto de sabedoria ou como eu posso adquirir sabedoria? E existem 3 maneiras de você adquirir sabedoria. A primeira maneira é através da reflexão. Reflexão estimulada. Reflexão desejada. Essa reflexão talvez seja o caminho mais nobre de se obter sabedoria. Quando você começa a refletir e por si mesma começa a buscar elementos que vão te deixar mais sábia diante do mundo, e essa sabedoria consiste em 2 modelos de conhecimento. O conhecimento cognitivo, ou seja, o estudo das coisas, ou a sua habilidade de saber fazer coisas, ou a competência para você realizar coisas, que exige de você estudo e dedicação, aprendizado propriamente dito. E existe o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesma. Ou seja, você conhece a si mesma através do autoconhecimento e conhece as coisas ao redor. E sabendo das coisas ao redor e sabendo de si mesma, você sabe quais são as suas forças, as suas fraquezas e como você utiliza aquilo que você tem de melhor em função dos resultados que você busca. Esse conhecimento, essa reflexão, essa sabedoria feita através e a partir de você, pode te dar sim resultados muito maiores no seu negócio e na vida. Mas existem 2 outros modelos de sabedoria, 2 outras formas que você pode adquirir sabedoria. A segunda, que eu digo que é a mais fácil, é a imitação. Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, nós chamamos isso de modelagem. Mas muitas pessoas hoje em dia, elas simplesmente vão e copiam as coisas que estão acontecendo no universo online. E elas pensam que fazendo isso, fazendo uma cópia, reproduzindo exatamente igual, ela vai ter resultados. E isso não é verdade.
A autenticidade é o que você precisa para desenvolver de forma criativa a sua sabedoria. E existe o terceiro modelo de sabedoria, que você pode também adquirir. E esse modelo de sabedoria talvez seja o mais doloroso. É o da experiência. Aquele que você vive e sofre, que você cai e se machuca e aprende com os seus erros. Esse modelo de sabedoria, ele é mais difícil. Por quê? Porque ele gasta tempo. Você precisa de tentativas e erros até acertar. E quanto custa para você perder mais um ano de vida, mais um ano de não resultados no seu negócio? Quanto tempo você ainda pode esperar para ter resultados de fato? E se eu e você escolhermos o tipo de sabedoria que vai tanto da imitação para a experiência, sem a reflexão e sem o direcionamento, talvez os resultados não sejam aqueles que você merece ter. E eu destaquei três passagens bíblicas dentro de Eclesiastes para que você entenda cada uma dessas formas de ser sábio. O primeiro está aqui, em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que é esse machado cego? E o que é essa lâmina não afiada? Às vezes, a gente não tem todo o conhecimento que precisa para estar nas redes sociais. Às vezes a gente ainda não tem a habilidade nem a desenvoltura para a gente, por exemplo, gravar um vídeo, para a gente fazer um post, uma postagem criativa, para a gente conversar com o nosso cliente através das redes sociais. Às vezes a gente ainda não está dominando isso. Às vezes o nosso machado para esse tipo de venda, que se difere da venda no presencial, talvez ainda não esteja na lâmina tão afiada como deveria estar. E é exatamente por isso que o nosso golpe tem que ser com mais força. É exatamente por isso que a gente precisa dar uma machadada um pouco mais resistente, mais firme, para que a gente consiga atingir o objetivo do corte. E aí eu te falo, como eu consigo dar uma machadada mais forte se eu não sei, às vezes, como dar essa machadada? E é importante que você tenha alguém do seu lado que diga, olha, se você ainda não está preparada aqui, se o seu machado está cego aqui, se a sua lâmina ainda não corta aqui, dê a machadada com força nesse ponto. E nesse ponto é que vai funcionar. É isso que eu fiz com as minhas alunas. A mentoria possibilita isso. Às vezes ela não está preparada 100%, mas se eu disser para ela que ela tem que dar a machadada em tal lugar e ela der, ela vai ter resultado. Foi o que aconteceu com alguns dos casos que eu já te mostrei aqui e que você vai ver ao final desse vídeo. Percebeu isso? Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo de sabedoria está em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Sabe o que eu percebi nesse período todo? Que muitas mulheres precisam estar vendendo na internet, mas não conseguem. Algumas estão olhando o vento, observando o vento. E esse vento, muitas vezes, é a concorrência. Esse vento, muitas vezes, é a própria rede social que ela fica ali horas e horas passando, vendo o que os outros estão fazendo e não consegue plantar a própria semente que vai ajudá-la a colher lá na frente. Enquanto você não arregaçar as suas mangas, enquanto você só ficar observando o que os outros estão fazendo e não começar a fazer do seu jeito, da sua forma, você não vai encontrar a sua maneira certa de fazer. E detalhe, a sua colheita nunca virá porque você estará esperando um milagre acontecer.
E o milagre só acontece a partir do momento que você vai ao encontro dele. Percebe isso? Então, o que eu quero que você entenda é que hoje eu consigo te ajudar a olhar para a plantação que você precisa fazer. Eu consigo dizer para você que semente você deve plantar para que você colha aquilo que você deseja colher. Não adianta você querer colher abacaxi se você está plantando sementes de maçã. É importante que você saiba e tenha uma metodologia capaz de te ajudar nisso. O terceiro ponto da sabedoria e a terceira forma de sabedoria que eu trago para você hoje está em Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Isso quer dizer que, às vezes, a gente tenta fazer a coisa de uma forma só. Às vezes a gente tenta de um jeito só. Isso é plantar apenas pela manhã. Quando eu planto à tarde, ou seja, quando eu diversifico as cestas, quando eu não coloco todos os meus ovos numa cesta só, quando eu tenho manhã, tarde e noite para plantar, eu não posso dizer qual vai fluir, mas tentando várias, pode acontecer que todas elas floresçam, pode acontecer que produzam muito mais, ou que todas produzam igual, ou que uma delas produza mais que a outra. Isso está à base do teste. Todos que atuam na internet, todas as pessoas que atuam na internet profissionalmente, sabem que não existe fórmula certa. Na internet você tem que testar. E quando você testa, é ali que você vai ter a resposta e os resultados. Então, não é uma cor, são as cores que podem ser testadas. Não é um formato, são vários formatos que precisam ser testados. E é isso que vai fazer a grande diferença para você. Nesse contexto de sabedoria, eu me atrevo a falar uma palavra. A palavra é fé. Se você busca ter sabedoria, eu aconselho você a não se distanciar da sua fé. Porque é através da fé que você vai se manter não só esperançosa, mas com a certeza de que você vai alcançar aquilo que você sempre trabalhou para alcançar. Muitas pessoas perderam a fé nesses últimos meses. Algumas das minhas clientes, na sessão individual, eu simplesmente perguntava: como está o grau da sua fé? De 0 a 10. E as respostas eram 4, 5, 6. Isso me entristece? Sim, me entristece muito, porque eu sou uma pessoa de fé. E o mais interessante é que o meu papel, a minha missão, é ajudar você a recuperar também a sua fé. Às vezes a gente se esquece que a fé verdadeira é você colocar o pé e Deus colocar o chão. É você saber que se você está trabalhando, fazendo do formato certo, da forma certa, o resultado virá. Esse é o grande segredo. Fé associada a conhecimento. É isso que eu quero que você tenha. O segundo ponto dessa aula de hoje está no I. O I do básico. O I do básico está na inteligência. E quando eu falo de inteligência, eu não estou querendo colocar você num patamar ou noutro. Esquece isso. O mais importante é que você entenda que existe uma teoria, a teoria das múltiplas inteligências. Existem pessoas que são inteligentes em determinadas áreas.
e outras que são inteligentes em outras áreas. E quando a gente entende isso, a gente volta lá para o B do básico, desfaz alguns bloqueios e entende que o nosso potencial de capacidade é o que vai fazer toda a diferença naquilo que a gente realiza. Quando eu desbloqueio minhas crenças de identidade, que eu fortaleço minhas crenças de capacidade que podem ser aguçadas com aquilo que eu aprendo, com a inteligência que eu desenvolvo, fica mais fácil obter e desfazer qualquer crença de merecimento, que é a crença do ter. Às vezes você está tentando ter, quando na verdade você nem é e nem é capaz de ser. O mais gostoso disso tudo é saber que tudo isso pode ser desenvolvido. E sendo bem desenvolvido, a gente vai perceber que inteligências são diferentes para diferentes pessoas. Tem aquelas que serão inteligentes e vão desenvolver a inteligência intelectual. Beleza, ela vai desenvolver a capacidade linguística, ela vai desenvolver a inteligência lógico-matemática, ela vai desenvolver a inteligência espacial. Às vezes você tem um cômodo que você fala assim, eu acho que essa cômodo, essa estante vai caber ali. Cara, quando você vai ver, não entra. Por quê? Porque você não tem essa inteligência. E o mais gostoso disso é, quando eu me conheço, eu sei que tipo de inteligência eu tenho. E quando eu sei o tipo de inteligência eu tenho que passar a utilizar essa inteligência a meu favor. Existem pessoas que têm inteligência corporal, que dançam de forma divina. Tem pessoas com inteligência musical, que tocam de forma incrível. Pessoas que têm habilidade e inteligência interpessoal, ou seja, que ela conhece tanto a si mesma que ela se controla em situações extremas. Existem as pessoas que têm também a inteligência intrapessoal, ou melhor, interpessoal na verdade é você se relacionar com outras pessoas. Intrapessoal é você se relacionar com si mesma. E o mais gostoso, existem as inteligências naturais, das coisas da natureza. Por isso que eu quis até gravar aqui nesse espaço, mostrando para você que às vezes as coisas da natureza são as coisas que fazem maior sentido para você. E às vezes você consegue colocar isso na venda de uma roupa, na venda de um sapato. Será que você está sabendo aproveitar essa habilidade sua para fazer o seu negócio prosperar? Só que hoje eu quero falar para você de outras inteligências e vou focar pelo menos em duas delas. Eu quero falar sobre a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência criativa. As demais eu falo para você dentro do básico, porque o avançar das horas não vai permitir que eu fale e me aprofunde de todas. Mas eu quero que você entenda que se você desenvolver muito bem a sua inteligência emocional, se você desenvolver bem a sua inteligência espiritual, aumentando a sua fé, a sua crença e transformando a lei da atração a seu favor, você vai também desenvolver de uma forma muito mais intensa a sua inteligência criativa. Eu quero dizer para você que nesse momento, dentro desse contexto de inteligência, para você ter maiores vendas no online, o ponto número 1 é você saber lidar com as críticas e julgamentos. Saber que existem pessoas que são más e que vão chegar até você falando coisas que não condizem com a verdade. Você precisa saber quem você é. Você, antes de tudo, precisa ter autoconhecimento. Você precisa estar num grupo que te ajude a fortalecer o seu propósito. E quando você entende isso, quando você sabe quem você é, que você não aceita críticas e julgamentos porque você tem autoconfiança suficiente para ser você e ser autêntica, você vai superar todo e qualquer desafio de vender nas redes sociais. Entenda que existem ferramentas que facilitam a criação de posts, de postagem, que ajudam você a vender mais. Isso é inteligência. Você não precisa criar tudo do nada. Quando você sabe onde buscar,
em que site visitar, o que fazer, você com toda certeza vai ganhar mais tempo e mais dinheiro. Por quê? Porque você sabe qual é o atalho certo. Isso é tomar decisão certa para algo que você precisa resolver naquele momento. Nós deveríamos ser estimulados na criatividade desde a nossa infância. Nós deveríamos ser estimulados a criar e a pensar o mundo desde quando nós nos entendemos por gente. Mas, infelizmente, aqueles que deveriam fazer isso por nós estavam preocupados com outras coisas e não tiveram como nos dar isso. E é por isso que eu digo que ainda há tempo. Mesmo que você nunca tenha se sentido uma mulher criativa, mesmo que você nunca tenha se sentido uma mulher inteligente o bastante para ser o sucesso que você merece ser, eu quero dizer para você, ainda há tempo. E nós podemos juntas desenvolver as suas habilidades criativas, espirituais e emocionais. E é isso que eu me proponho a fazer, trazendo você para o básico. Para finalizar essa aula, eu quero que você veja alguns depoimentos das minhas alunas. E esses depoimentos podem revelar aquilo que você ainda tem dúvida, se esse método realmente funciona. Essas alunas estão repletas de resultados. E assim como você, elas começaram assistindo uma imersão como essa, gratuita pela internet. Vim para saber o que é o básico, né? O que é, né? Mas eu vim de copinho vazio, porque também se você vem de copinho cheio, você já põe barreira. Então eu vim de copinho vazio, porque eu podia muito bem falar assim, eu já sei de mídia social, vou fazer o que lá, não me interessa. Porque eu podia, e não tá, também não estaria errado, né? Porque não tem certo e errado, é uma decisão. E eu falei, não, eu quero saber o que é esse básico, né? Então, assim, eu vim de copinho vazio, eu vim realmente para aprender, né? E realmente eu estou aprendendo muita coisa, e tem muita coisa que eu já sabia e que eu não colocava em prática, que eu tomei vergonha na cara e estou fazendo. Hoje eu estou mais tranquila em relação à loja. Eu estou sentindo a loja um pouco mais segura agora, é o que eu sinto. A minha mentalidade, o meu jeito de pensar agora, eu acho que eu estou focando numa coisa que agora vai dar certo. Eu sinto que, como se eu tivesse feito tudo errado até agora. Aqui é tudo eu para resolver, né? A parte financeira, a parte de compra, a parte de marcar mercadoria, tudo eu. A loja sou eu. Sou eu que tenho que cuidar de tudo. Então, o que eu sinto é isso, que eu acho que eu melhorei muito. O meu crescimento emocional foi maior do que o meu financeiro, por enquanto. Por enquanto. E isso eu devo a Dona Elomar Fontes, não sei se você conhece. Você já ouviu falar? E aí eu falo tão bem de você, e tanta gente fala, não preciso conhecer essa mulher. Eu falei, pois é, agora só online, bem. Porque eu, graças a Deus, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas, Elo, eu não tenho o que te falar assim do bem que você me fez. Como que eu vou te falar? Eu acho que melhorou até assim, eu me enxergar dentro do meu relacionamento e dentro da minha casa. Eu tive um insight na aula, eu fiz um anúncio, meu celular não para. Eu fui conseguir zerar todas as mensagens, até te mandei o print, eu tenho falado com 70 pessoas por dia. E é uma loucura, o celular não para. Eu só consegui zerar hoje, 4 horas da tarde. Aí agora já chegou aqui 10 mensagens de uma vez só. Uma salva de palmas, porque é admirável e isso é o resultado que eu quero que todas vocês tenham. O mais interessante é o seguinte, Elis, pergunta que não quer calar. Esse resultado de conseguir falar com 70 pessoas por dia aconteceu em decorrência disso que você está vivendo dentro do básico, sim ou não? Sim,
Sim, foi um insight que eu tive numa aula que a gente teve, e eu resolvi montar, usei inclusive a foto lá da guerra lá, mas a foto que eu estava apontando, e fiz uma chamada, e eu sempre faço anúncios, né? E assim, sempre me rende bastante contato, não que não rendesse, mas esse eu não estava esperando, né? E aí deu uma bagunçada no meu dia, para você ter ideia. Hoje eu estava respondendo gente que me mandou mensagem ontem, era 7 horas da noite, e eu não tinha conseguido chegar nessa pessoa. Mas olha, eu tô sentindo alma. Agora eu tô sentindo a alma de vocês, sabe? Eu tô até arrepiada aqui. Parabéns, parabéns, eu tô orgulhosa. É porque eu não tinha isso, né? Eu não conseguia transmitir isso. Eu mesma não estava me entendendo, eu não sabia aonde eu queria chegar para começar. E aí o básico me fez compreender isso, e eu tô com mais, assim, segurança, eu tô com mais vontade, garra para fazer, sem vergonha, sem medo de mostrar aquilo que eu faço com amor, né, em primeiro lugar. E eu fiz a minha live também, foi sensacional, porque eu falei de uma maneira assim, muito gostosa com as pessoas, interagir com quem estava ali comigo. As pessoas que me conhecem me aplaudiram depois, porque, Mônica, você mudou muito. Então, assim, em poucos dias eu mudei. Eu estou sendo uma pessoa que não tenho mais medo